Saudação de paz para todos. Hoje é um dia de gravação muito especial. Estou aqui com uma terapeuta, a Quitéria Matos, que vai estar compartilhando conosco aqui um pouquinho, né, do seu conhecimento, do que ela acredita e alguns testemunhos também, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Ela trouxe aqui um livro, né, Marido Narcisista, relatados com personagens bíblicos. Não quer dizer que ela tem um marido narcisista ou que teve um marido narcisista, não, tá? Isso aqui é referente a maridos da Bíblia que foram narcisistas, tá bem? Vou colocar aqui também na descrição do vídeo o Instagram dela, o contato dela, para que vocês que tenham dúvida, procure ela. É muito bom, tá bom? Tá procurando ajuda de uma terapia e tal. E nada melhor do que uma terapeuta cristã, tá? Verdade. Você que é evangélica aí, cristã, e tem um pouco de dificuldade, tanto de falar, eu queria tanto pregar ou fazer algo para o Senhor, mas com público, procure aqui a Quitéria Matos, que eu tenho certeza que vai abrir um leque aí na sua vida e você vai conseguir, tá bem? Deus abençoe. Seja bem-vindo no nosso canal. Não esqueça de compartilhar, de dar o seu like aí, para que as pessoas também venham estar aqui presente, estar escutando esse testemunho, estar participando aqui desse testemunho conosco, em nome de Jesus, dessa grandiosidade, né, que é o conhecimento, né, o nosso conhecimento em si, de mulheres cristãs. Então, vem conosco, compartilha aí com seus amigos. Eu costumo dizer que é para compartilhar com seus amigos, seus familiares e os inimigos também, né? Também. Que precisa também de uma salvação, né? Em nome de Jesus. Quitéria, se apresente em nome de Jesus. Bom dia a todos. Muito obrigada, Daiane. É um prazer imenso estar aqui hoje com vocês, podendo falar um pouquinho da minha vida, podendo também trazer a cada ouvinte a minha história, que eu acredito que a minha história talvez vai chegar a ser a sua história também, um pouquinho dela. Então, meu nome é Quitéria Matos, eu sou terapeuta especialista no universo emocional feminino. Também sou psicanalista cristã, terapeuta de casais, com ênfase em relacionamentos, cristã também. Eu atuo nessa área Glória a cristã Deus. e sou psicopedagoga clínica há mais de 20 anos e ter pedagoga, né? Já voltei assim um pouquinho para trás e sou pedagoga também formada, graduada, pós-graduada, e eu amo estar trabalhando com pessoas, ajudando pessoas. Então, eu sou natural do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Eu sou casada há mais de 30 anos. Tenho dois filhos, o Henrique, que tem 28 anos, a Rebeca, que tem 18. Sou escritora, como a Daiane já Sim. comentou, tenho três obras. É É. O Marido Narcisista Narcisista, a mulher perfeita. e o último lançamento, O que Ninguém Te Contou em Ser Mulher, Glória a que fala Deus. sobre a ciclicidade feminina e sobre a ansiedade. Nos nossos tempos vivemos muito aí na É. ansiedade. Então, o meu foco principal é trabalhar com as famílias, porque eu sempre digo para as mulheres, quando uma mulher se cura, gerações se curam com ela, porque a mulher, ela tem um papel primordial na família. Eu explico para as minhas pacientes, quando começa um processo terapêutico, que nós mulheres temos a responsabilidade emocional com os nossos filhos de 70%. Por quê? Porque o primeiro lar do nosso filho é no nosso ventre. É Nós verdade. carregamos ele aqui. E ele, a partir da quinta semana de gestação, já começa a formar a parte neural do bebê. E a partir dali, tudo que a mamãe sentiu, o bebê sente. Claro, o bebê não vai saber o que é uma tristeza, o que é Sim. alegria, mas ele sente, fica gravado na parte neural. Eu vou comentar uma das feridas emocionais que
é bem difícil de ser trabalhada quando eu atendo essas mulheres, que é a ferida da rejeição. Essa ferida da rejeição, ela já vem desde o ventre. Hoje em dia nós temos o chá do bebê, né? Descoberta do sexo do Sim, bebê. E eu vejo tantos vídeos no TikTok, no YouTube, o pai ali festejando e a mãe quando é uma menina, e muitas vezes, quando sabem que é uma menina, a mãe fica feliz e o pai vira as costas e vai embora, ou chuta o bolo e tal. sim, E o bebê, ele sente tudo. E fica gravado ali. Então, até os 3 anos de idade, essa criança, se a mãe, quando essa criança nascer, não conseguir refazer essa ferida emocional através do afeto, do amor, tanto o pai ali, ele vai crescendo na parte neural com esse sentimento da rejeição. Então, ele vai até os 3 anos, onde a circuitaria cerebral ali está se formando. A partir dos 6 anos já começa uma predisposição para essa ferida emocional, onde essa criança já vai apresentar sintomas na escola, nos relacionamentos, na amizade, e vai crescendo com ela. E depois se torna, depois na fase adulta, por que nós temos muitas mulheres hoje, ou homens também, com a procrastinação, o medo de se posicionar? Tem uma profissão muitas vezes linda, que pode ajudar muitas pessoas, mas na hora de avançar, trava. sim. Então, isso já vem de um passado, já vem ali de uma ferida emocional que nós carregamos. Não estou dizendo que nós não devemos honrar o pai e a mãe, porque eles não sabiam, né? As feridas emocionais, elas vêm 4 gerações atrás. Então, os nossos pais têm dos nossos avós e assim sucessivamente chegando até nós. E quando nós descobrimos que nós temos alguns sintomas, como depressão, ansiedade, insônia, transtorno de ansiedade generalizada, que é um transtorno de ansiedade um pouco mais intenso, nós não sabemos por que nós temos isso. Então, quando essa mulher chega até a terapia, o que nós vamos fazer? Nós vamos na raiz dela. Eu gostaria de que vocês imaginassem uma árvore e a sua raiz. Aqui a raiz é a tua história. E os galhos da árvore são sintomas que eu falei agora: Sim. insônia, depressão, estresse, ansiedade, falta de ar. E a cura, a nossa cura, ela se encontra onde? Na nossa própria história. Então, o que o processo terapêutico vai fazer? Eu vou aqui na raiz dessa mulher, porque essa raiz, ela não está nutrida. Essa mulher não tem recursos para poder avançar. Então, nós vamos, através da história dela, conhecer a gestação, como é que foi da sua mãe, como é que foi o relacionamento com o pai e com a mãe, para essa mulher entender que esse pai e essa mãe não têm culpa. Ela precisa fazer o quê? Ela precisa perdoar os pais e amar eles do jeito que eles são. Sim. Isso chega a me emocionar, porque nós precisamos trabalhar isso em nós. Porque muitas vezes eu tenho pacientes, não, mas eu perdoei meu pai, eu amo meu pai. Mas será que ama mesmo ou ama daqui para fora? Ou você ama daqui de dentro, você realmente perdoou ele, que ele te abandonou, que ele te rejeitou, que ele não viveu uma infância como você gostaria que fosse? Então, esse processo terapêutico que eu trabalho se chama método TPM. Ele vem do Brasil. A fundadora desse método é Juliana Souza. Ela é uma mulher muito usada por Deus. E realmente esse método transforma vidas. Porque a partir do momento que essa mulher se cura, ela vai curar a sua família. Aleluia. Ela vai curar a sua família. É automático que acontece. Eu digo para as mulheres, olha, você vai passar pelo processo terapêutico, você tem que estar pronta para as mudanças, para a transformação. Porque as pessoas na sua volta vão te perguntar o que está acontecendo com você. Por que você está diferente? Porque você está mais calma, mais leve, a sua voz mudou, está suave. E quando elas vêm me contar, é lindo. Eu tenho uma paciente, ela mora em Londres, e ela veio até mim porque ela se explodia muito fácil. Ela disse assim,
estouro, eu explodo muito fácil no meu trabalho, nas minhas amizades. Eu não consigo manter a calma. Se a pessoa me fala alguma coisa, eu falo muito rápido e muitas vezes o que eu falo, eu me arrependo. Mas eu não consigo me controlar. Uma coisa que vem daqui, ela dizia para mim, vem daqui, um aperto que sobe, eu falo. Então nós vamos trabalhar isso. E no dia eu perguntei para ela, você sente raiva? Ela disse, não, não é raiva. É algo estranho que vem daqui que eu não sei o que que é. Então nós fomos trabalhar a história dela. Ela saiu de casa muito cedo, com 12 anos de idade. Ela já começou a trabalhar e com os 14 anos de idade ela já saiu da cidade onde ela morava, foi para outra cidade para trabalhar. E ela não tinha um bom relacionamento com a mãe. Ela não tinha essa parte afetiva com a mãe. A mãe era muito explosiva, a mãe batia muito nela. Ela viveu isso dentro de casa. O pai já era o contrário, era mais carinhoso, era mais pacífico. Mas como o pai trabalhava, ficava muito tempo fora de casa, ela não tinha tanto contato com o pai, era pouco período, né? Era mais com a mãe. Então aquilo dentro dela foi crescendo, crescendo e ficando guardado aqui dentro do peito, onde ela dizia mesmo, estava aqui no peito, né? Então nós começamos a trabalhar o processo terapêutico, onde ela descobriu que aquilo que estava aqui dentro dela, ela mesma falou com as palavras dela, é a raiva que eu sinto da minha mãe. Então nós fomos trabalhar isso, nós fomos atrás da história da mãe dela, para descobrir por que que essa mãe não deu carinho para essa filha. Por que que essa mãe não deu amor para essa filha? Então nós fomos descobrir que não foi a mãe. Ela não deu porque ela não tinha. Não tinha. Ela não deu porque ela não recebeu. Ela não sabia abraçar, ela não sabia dizer eu te amo. Então, nós descobrimos, através da história da mãe, que os pais trataram ela assim também. Que desde pequena ela trabalhou muito cedo, ajudou na casa, ela se tornou mãe muito cedo. E talvez você aí que está nos ouvindo hoje passou por isso. Se tornou mãe muito cedo. Cuidou dos seus irmãos. Eu digo se tornou mãe, não mãe fisicamente, mas se tornou mãe de cuidar dos seus irmãos. Você era dona de casa, mãe, fazia todo o papel ali. Então, o que você tem hoje? Uma sobrecarga emocional muito grande. E muitas vezes, durante o dia, você se encontra muitas vezes muito cansada, muito sobrecarregada e não sabe de onde é que vem isso. Eu sei que o Senhor diz na Bíblia, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas muitas vezes nós não temos condições emocionais de avançar na nossa vida emocional. Nós precisamos de alguém para ir lá buscar essa ferida emocional, buscar esse passado e através da luz da palavra de Deus, porque essa terapia que eu trabalho, ela não fere os princípios bíblicos. Eu trabalho com a neurociência, com a neuroplasticidade, que é comprovado cientificamente que nós temos o poder, que Deus nos deixou isso, essa tecnologia maravilhosa que é o nosso cérebro, de ressignificar, de reprogramar essa parte cerebral através da nossa imaginação. Então Deus é maravilhoso. O nosso cérebro ele é mais potente que o nosso celular, que o nosso telemóvel. Mais do que essa tecnologia toda, porque através dele nós conseguimos gerenciar todo o nosso corpo. O coração funciona certinho, o sangue enquanto nós estamos falando, a respiração. Então Deus nos deixou perfeitos. Então, voltando a esse caso dessa mulher, quando ela descobriu isso e quando ela teve um auto-perdão para ela mesma e ela entendeu que o pai e a mãe não tiveram para dar para ela, ela amou eles da maneira que eles eram. Ela nunca conseguiu dizer para o pai dela e para a mãe, eu te amo. E ela disse para mim, hoje eu me arrependo de não ter descoberto isso antes, descoberto a terapia antes. Porque a partir daquele momento que ela conseguiu descobrir, aquele aperto no peito sumiu, ela conseguiu eliminar aquilo, deu leveza para ela, paz, segurança.
E ela veio na outra semana assim, que Tere, você disse para mim lá no início que as pessoas iam notar. E realmente, as pessoas do meu trabalho estão perguntando o que está acontecendo comigo. E ela queria muito sair daquele setor do trabalho onde ela estava, porque ela não gostava. E a terapia abriu a mente dela, no sentido que ela disse, eu não quero mais sair desse setor agora. Eu estou feliz onde que eu estou, porque eu não tinha a percepção que o ambiente onde eu estou é o melhor que tem na empresa. Porque eu posso fazer o meu trabalho em 1h30, eu tenho 4 horas, eu faço em 1h30, e o restante das horas eu posso ficar descansando. E eu não tinha isso comigo, porque eu sempre estava andando de um lado para o outro, eu não conseguia parar, eu não conseguia respirar, eu não respirava, era tudo correndo, e eu não precisava fazer isso correndo. Então, hoje, ela está mais calma, ela está tranquila, ela teve um autoconhecimento de si mesma, porque eu trabalho também com a ciclicidade feminina, que muitas de nós não sabemos. Nós temos 4 fases durante o mês e nossos hormônios sobem e descem durante essas fases. Isso a gente pode deixar por um outro assunto, por um outro dia, porque é longo. E nós, mulheres menopausadas, que eu já estou na fase da menopausa também, nós temos muitos sinais, muitos sintomas que nós precisamos nos conhecer. E um deles que me chamou muito a atenção é o propósito. Pergunta aí para você, mulher que tem mais de 50 ou 48 para cima, que já começa a entrar na menopausa, já sentiu o ninho vazio, os filhos já estão crescendo, indo para a faculdade, tendo a sua vida ou casando, né? E a mulher já começa aí agora. Eu, quando entrei na menopausa, eu sofri muito. Porque ali, para mim, eu descobri que a partir daqui a minha parte ovulatória já ia diminuir muito, eu não poderia gerar mais outro filho. E agora? Porque eu amo crianças, amo estar com crianças, e eu queria mais um filho, nem que eu não fosse ter, mas parece que era um conforto para mim saber que ainda eu era fértil. E quando eu entrei ali, eu disse assim, agora, os meus filhos já estão grandes, o que eu vou fazer a partir de agora? Então, onde cresceu muito forte esse desejo de continuar ajudando as mulheres, ajudando as famílias, porque eu sou imigrante, né? Estou aqui em Portugal há 5 anos e quem é imigrante sabe que não é fácil. Não é fácil. Eu também trabalho com as mulheres imigrantes porque a dor que nós sentimos longe do nosso lar é muito grande. Eu tinha uma profissão no Brasil. Eu trabalhava com mais de 150 jovens que eram encaminhados para o mercado de trabalho, que no Brasil tem um programa CIE. Então, eu era educadora e estava à frente desse trabalho. Então, ali eu encaminhava esses jovens, fazia parte da vida deles e eu amava fazer isso. E em outro turno eu trabalhava numa clínica com mais de 20 pacientes, que eu trabalhava com adolescentes, jovens, adultos, idosos e com os pais destas crianças. Então era um todo, era com a família. E vindo para cá, para Portugal, quem conhece, quem já fez essa transição de migrar para outro país, sabe como é difícil. Mas eu agradeço a Deus, porque agora eu consigo. E eu voltei, na verdade, a ajudar pessoas, Glória a Deus. a transformar a vida dessas pessoas, desses casais, porque quando nós somos curados, nós enxergamos o mundo de uma outra maneira. A nossa família, nossa esposa, nosso marido, nós vemos diferente e vemos a mão de Deus na nossa vida também com mais clareza. Amém. Glória a Deus. Nossa, é muito bom. Eu tô aqui, eu tô aqui parada. Mas interessante, sabe o que é que eu tô pensando aqui? Que é essa parte aí que a senhora falou, de que tem gente que. Tem pessoas que cuidam dos irmãos, né? É mãe dos irmãos. Isso aconteceu comigo. Né? Os meus pais se separaram muito cedo, eu tinha 10 anos, e éramos 5. Eu era a mais velha das mulheres. Tenho o meu irmão mais velho, 1 ano mais velho que eu, mas eu era a mais velha das mulheres, então eu tinha que fazer tudo. Minha mãe saía para trabalhar, então eu
praticamente era mãe dos meus 3 irmãos. É tanto que o meu irmão mais novo, ele tem 28 anos, se eu não me engano, 28 anos. Ou é 27, um negócio desse. Ele tem um retardo mental, assim. Ele tem uma mente de criança. Uhum. Só que ele me chama de mãe até hoje. Como ficou gravado na mente dele. Ele me chama de mãe até hoje. E é interessante isso, Quitéria, que a senhora falou que a minha mãe, ela era desse jeito, explosiva. Ela não tinha esse afeto com a gente. Mãe, pelo amor de Deus, não tô falando mal da senhora, não. Amo a senhora, olha, a senhora sabe que a senhora mora aqui, né? Então, a minha mãe era muito explosiva. E eu não tive o amor de mãe, vamos se dizer assim, na minha adolescência, na minha pré-adolescência, depois assim que se separaram. Eu não me recordo qual Uhum. foi o dia que a minha mãe me abraçou e disse: "Filho, eu te amo". Hoje não, hoje a gente fala uma para outra: "Eu te amo, você é muito importante". Mas teve isso, sabe? Teve essa falta, né, de amor, essa falta de e eu fui crescendo com isso. Interessante que eu fui crescendo com isso. Foi a minha mãe nos abandonou, vamos se dizer assim, porque teve um tempo que a gente foi morar com o nosso pai. Então a gente tinha isso na mentalidade de que a nossa mãe nos abandonou, né? Uhum. Então a gente não tinha uma um, como eu posso dizer, um pensamento de uma mãe, né? Não tinha aquela lembrança, na verdade, essa é a palavra, aquela lembrança de uma mãe carinhosa, de uma mãe que, né, Afetiva. afetiva. Uhum. Não, a gente não tinha. É tanto que eu até conversei com um tempo atrás com minha irmã, que ela veio, né, questionar: "Nossa, por que mãe é assim?" A gente fala manhã, né, na Uhum. Bahia é manhã. Que mãe é assim, não sei o que, não sei o que. E eu falei: "Filho, você já parou para pensar que ela é assim porque ela nunca recebeu? Uhum. Você já parou para pensar que se ela não soube nos dar amor, não soube nos dar esse afeto, talvez ela nunca recebeu esse afeto, esse amor?" E engraçado, Quitéria, é que eu cresci e quando eu tive filhos, que eu tive filhos também nova, eu passei para os meus filhos o que minha mãe passou para mim. Eu não tinha esse afeto. Não, sai para lá, não sei o quê. Não tinha. Depois eu caí em si, eu falei assim: "Peraí, meu esposo me ensinou. Meu esposo me ensinou a ser uma mãe afetiva com meus filhos, sabe? Então, não é assim. É seu filho, não sei o quê." Então, eu tive isso. Peraí. Aí teve esses pensamentos, teve essas lembranças. Poxa, eu sou assim com meus filhos porque eu nunca recebi de minha mãe. E será que minha mãe recebeu da minha avó Uhum. esse afeto, né? Então, sabe, caiu essa ficha, esse peso, né? Caiu por terra. Então, depois deste momento que eu passei a trazer essa lembrança, a trazer essa experiência, eu disse: "Não, eu tenho que ser diferente." Então, depois daí, nossa, eu tive 2 anos atrás, vai fazer 2 anos agora que eu tive no Brasil, e eu tratei minha mãe, meu Deus do céu. Então, eu vi assim: poxa, eu nunca tratei minha mãe dessa forma, desse jeito, porque isso me trazia afastar dela, né? Com Isso que eu certeza. nunca recebi foi afastando. Então, eu disse: "Não, eu tenho que trazer para perto." Então, quando a gente se fala no telefone e tal: "Mãe, te amo" e tal, sempre tem isso, sabe? Meu pai, meu Deus, meu pai foi. Não tenho o que falar de meu pai, né? Então, teve isso. Teve essa coisa de, mas mãe, eu te amo, a senhora sabe que eu amo a senhora no fundo do meu coração. Isso aí foi uma experiência. E hoje eu reconheço, né? Hoje eu reconheço que não é culpa da senhora, nunca foi. E pronto, que pode ser quebrado também, né? Pode ser quebrada e muitas mulheres não conseguem chegar a esse ponto que você mencionou. Muitas mulheres, a mágoa é tão profunda que elas não conseguem quebrar isso e passar para os filhos. Eu digo isso porque eu tive experiência já em casos de consultório. Uma senhora de 65 anos, o filho tem 40,
45 e ela nunca disse para o filho que ela amava ele. E ela sentia falta, ela queria dizer, mas ela não conseguia. Nem ele, eu tratei os dois. Os dois passaram pelo processo terapêutico, tanto o filho quanto a mãe. Ele chorava, ele dizia assim: como eu quero chegar na minha casa, abraçar meus pais e dizer que eu amo eles, mas eu não consigo, porque eu nunca ouvi isso deles, eu não sei se eles me amam. Então, trabalhar a rejeição é muito doloroso para o paciente. Então, eu trabalhei com essa mãe e quando ela chegou a mim com o desejo de não viver mais. Ela disse: você é minha última esperança. Porque eu não quero viver mais, eu quero tirar a minha vida. Misericórdia. Eu não quero. Eu tô desanimada há mais de 20 anos, eu não tenho um relacionamento com meu esposo íntimo. Eu não consigo conversar com ele, eu não consigo estar com ele, o meu casamento está acabado, não tenho casamento há mais de 20 anos. E você é a única esperança, porque eu falei com ela sobre o processo terapêutico, ela ainda levou 1 mês para se decidir em fazer. E quando ela se decidiu em fazer, porque eu sempre digo para minha paciente que ela é protagonista da história dela. Eu dou, aqui tem essa garrafa, né? Vamos supor que a água está aqui, eu dou o meu 50%. Eu entrego tudo que eu tenho, todo o meu conhecimento para essa mulher. Só que para nós termos 100% de resultado, ela precisa entregar os outros 50%. Ela precisa querer se transformar. É verdade. Ela precisa querer mudar. E essa mulher chegou realmente com o desejo de mudar. Ela disse: eu quero sair transformada daqui. Então, em cada sessão, ela se entregava. Eu digo o que ela se entregava. Ela buscava na mente dela. Ela não deixava a mente dela sabotar. Porque a nossa mente é preguiçosa. É. Ela é sabotadora. Então, quando nós vamos buscar o passado, ela foge. Mas essa aqui não, ela focava no processo e ela buscava. Então, ela tinha um problema muito sério com a mãe. Muito sério com a mãe. Ela também começou a trabalhar muito cedo. A mãe não queria ter filhos. Ela teve porque engravidou, que o pai queria ter filhos. Então, ela teve 3 filhos, mas ela não queria nenhum dos 3. No entanto, ela não cuidava dos filhos. Ela levantava, se arrumava e passava o dia na rua e a avó tinha que vir cuidar dos filhos. A mãe da mãe dela. Então, ela nunca recebeu carinho, nunca recebeu conforto, nunca recebeu nenhuma palavra de amor da mãe. Mas ela conseguiu alcançar muitas coisas na vida dela, casou, teve 2 filhos, só que ela tinha essa falta. E ela dizia para mim: eu quero voltar à alegria de viver. Eu não tenho alegria de viver. Eu quero voltar a ter a alegria daquela criança quando eu era. Então, ela passando pelo processo terapêutico, ela voltou a ter a alegria. E eu me lembro que numa das sessões, ela disse para mim: hoje eu vou falar para o meu filho. Hoje eu já sei o motivo que eu não consigo, porque eu não recebi, mas eu sei que a minha mãe não tem culpa, porque ela também não recebeu. Ela perdoou a mãe dela, ela olhou com outros olhos para a mãe, e ela chegou em casa e falou para o filho. Depois de 45 anos com aqui trancado, com esse sentimento. Então, nem todas as mulheres, né? Eu sei que mulheres cristãs muitas vezes têm esse tabu. Terapia para louco. Terapia não é para pessoas normais. Quem tem Deus, quem tem a palavra de Deus, quem tem o Espírito Santo, não precisa de terapia. E muito discrimina isso, né? Porque diz, crente, e o Espírito Santo? E a presença? Porque quem cura é o Espírito Santo. Sim, eu entendo que o Espírito Santo, ele cura também. Só que a gente tem que procurar ajuda, tem que procurar, né? Nos entender, nos Acolher. conhecer, né? Nos conhecer, porque às vezes é justamente isso que a senhora falou. Às vezes a sua disposição, a sua exposição também não reflete no que de fato você é, mas pelo fato de que passou com você aquela situação, né? Porque às vezes é justamente isso. Que nem a senhora falou aí, o testemunho da mulher em Londres, da paciente da senhora. Ela era muito explosiva. Então, isso vem do quê? Do sentimento que ela guardava. Há muito E isso é tempo. muito sério.
uma carga emocional que nós carregamos muitas vezes que nós não sabemos a causa, por que que nós estamos assim, mas ela tem uma causa, em alguma parte da nossa vida foi trazido esse trauma. Eu tenho outra experiência muito linda. Essa paciente teve uma memória de 9 meses, quando ela era um bebezinho de 9 meses. Nossa. E ela disse para mim, aqui que começou o meu TDAH. Foi aqui nesse trauma, nessa experiência que ela viveu, ela disse que o cérebro dela começou a fazer assim na cabecinha dela de bebê de 9 meses. E nunca mais parou de ser agitado. Ela não conseguia ter foco, ela não conseguia parar. E ela disse que ali, quando nós estávamos passando por essa história, ela percebeu que esse momento o cérebro dela teve uma aceleração e nunca mais conseguiu voltar. Que ela perdeu o foco. Porque o TDAH é isso, você está fazendo uma coisa aqui, mas já está pensando aqui, já está pensando em casa, não consegue terminar uma coisa que começa. Então, muitas vezes nós precisamos passar pelo Eu processo. acho que eu tenho TDAH. Eu acho que eu tenho isso. Misericórdia, tá vendo? É bom, é justamente a experiência, tá vendo? É bom a gente compartilhar isso aqui, porque a gente também vai buscando na gente. Peraí, eu acho que tem alguma coisa aí. Vai buscando nas nossas experiências e ressignificando, né? Porque o Senhor também diz ali, transformar a sua mente. Então, ele já deixou na nossa palavra que nós precisamos transformar a mente. E como nós transformamos a mente? A ciência já diz, a neurociência é a neuroplasticidade. Então, nós vamos lá em busca do seu trauma, da sua experiência vivida e vamos ressignificar conforme você merecia. Daiane, conforme você merecia, como você gostaria de ressignificar a sua história? É a Daiane que vai criar, não sou eu que vou dizer ou induzi-la a isso. A Daiane vai dizer. E ela vai criar, vai ressignificar a história dela. E a partir dali, vai gerar novos recursos que hoje a Daiane não tem. Hoje a Daiane precisa se expor, precisa ter autoridade, vamos supor, nas redes sociais, mas a Daiane não consegue porque tem alguma coisa travando ela. Então, para ela avançar, ela precisa descobrir aonde é que começou o trauma e lá nesse trauma vai doer, Daiane. Não vai ser fácil, porque você sente, você vê na mente, sente no coração e no seu corpo todo. Os hormônios são liberados, você sente. Eu sempre digo para minhas pacientes, tomem muita água, porque nós mexemos com muitos sentimentos aí. Até você aí, mamãe, irmã, que está em casa, nossos ouvintes. Se você está sentindo que está mexendo essa mensagem com você, tome muita água depois. Porque a gente vai eliminar, depois através da urina, tudo isso que a gente está mexendo aqui, porque são partes hormonais. Sim. Mexe muito com o nosso corpo, porque nós precisamos imaginar, sentir, para o nosso corpo sentir, ser transformado e gerar recursos. Eu atendi um jovem de 18 anos e eu pedi para ele, sente o amor. Ele disse uma coisa muito doída. Eu nunca recebi o amor, eu não sei o que é isso. Meu Deus. Então, imagina, ele não tem uma memória afetiva. Ele não tem uma memória afetiva do que é um abraço, do que é um beijo de um pai e do amor. Então, nós precisamos criar para esse jovem, induzi-lo a receber o amor, a experimentar. Então, ele sofria muito na escola, amizades ele não tinha, porque os pais eram afastados. E nesse caso desse adolescente, é que nós temos que fazer, trabalhar com os pais. Que os pais precisam de uma restauração para acolher esse jovem, para trazer o amor de pai e mãe para esse jovem. Então, muitas vezes, às vezes não é o paciente que é tratado primeiramente, é o pai e a mãe. Pai e a mãe. Para trazer o amor, para levar para esse jovem conhecer o amor. E muitas vezes tem muitos jovens aí sofrendo bullying, depressão, ansiedade. Isso aqui é uma armadilha da tecnologia para os jovens. É verdade. Tem muitos jovens que passam dia e noite nessa tecnologia que não é boa.
Eu sempre aconselho as mamães: telemóvel, televisão, videogame, a partir dos 7 anos, com muito controle, se necessário. Se não, o tempo que for possível, deixar sem essa tecnologia. Induzi-los a brincar muito no lúdico, a brincar na terra, areia, fazer desenhos, porque aí estão estimulando a parte neural e criando novas conexões neurais saudáveis, não coisas prontas, que a gente às vezes nem sabe o que eles estão lendo ou vendo. É verdade. É muito triste, eu vou no transporte público e tem os bebezinhos, já tem um apoio, né? No carrinho ali. E se a mãe inventa de tirar, todo mundo sabe que já tirou o telemóvel da criança porque ela abre o berreiro e não consegue parar de chorar, que ela quer de volta aquela imagem, porque tá pronto, né? Ela não precisa pensar, o cérebro não precisa pensar, e os neurônios ficam lá, se batendo um no outro, vendo tanta informação, eles nem sabem o que é aquilo, de tanta informação. E o bebezinho ganha tudo pronto e depois não sabe se comunicar com as outras crianças. É verdade, é verdade. E tem muito disso, né, Quitéria? As mães, na verdade, para não ter o trabalho com os filhos, entrega telemóvel, coloca em frente à televisão. Desde bebê, às vezes. E olha, e eu não vou ser hipócrita, não, viu? Porque já passei por isso. De chegar nas férias mesmo. O problema maior está nas férias, né? Quando as crianças estão em casa. E aí a gente, para ficar em paz, né? Vai lá, vai assistir. Vai, pega o telemóvel, vai jogar. Não sei o quê. Então, é muito sério isso. Eu costumo dosar as minhas filhas. Que nem eu conversei com meu esposo sobre isso, as meninas no telemóvel demais e tal. Então só pega telemóvel agora no final de semana. Meio de semana não pega mais. Tem Então, o controle, né? vai procurar alguma coisa para fazer. E antes de pegar o telemóvel, eu botei uma regra aqui em casa. Antes de pegar o telemóvel, já teve seu tempo com Deus? Vai ler a Bíblia, vai orar e depois a gente pensa em Fazer o fazer isso. devocional. Pois, entende? Tem que colocar, tem que impor, porque se você que é mãe, não impor sobre seus filhos, você é autoridade sobre a vida dos seus filhos. Se você não impor sobre a vida dos seus filhos o que tem que fazer, ele nunca vai aprender, nunca Não, vai saber. porque nós somos o guia deles. Eles só têm, os nossos filhos, a base é o pai e a mãe. Sim. Não é o avô, nem a avó, nem a tia, nem a cuidadora. Não, é o pai e a mãe. A mãe, já desde o ventre, tem essa responsabilidade. Depois, quando nasce, é a nutrição, a troca de fraldas, o cuidado. Então, nós temos o referencial na nossa vida, o pai e a mãe. Até os 22, 23 anos de idade ali, nós temos essa responsabilidade com eles, porque a mente, a parte neural deles ainda está sendo formada. Nós pais, até os 7 anos de idade, é fundamental esse acolhimento dessa criança. Se a criança chora, como eu escutei isso, engole o choro, filha. Não chora, não expõe os teus sentimentos, ninguém precisa saber. Eu acho que muitos aí já ouviram essa frase, mas não é assim. Nós temos que acolher esse sentimento. A criança precisa saber o que ela está sentindo. E falar, por que, filho, você está chorando? O que está acontecendo? O que está passando, filho? E deixar esses, porque chorar, chora. Coloca para fora, não guarda isso dentro de você. Então, nós entendermos que os sentimentos, eles já começam quando o bebê chora para pedir comida. Ele já quer um acolhimento quando sai da barriga da mãe. Então, nós temos essa responsabilidade de ensinar os nossos filhos a serem saudáveis, a nós termos uma família saudável, um lar saudável, para no futuro eles também construírem relações saudáveis e conseguir estar bem nutridos. Como é lindo quando a gente encontra um jovem ou uma jovem que o pai e a mãe têm essa consciência e nutriu essa criança, esse adolescente, e na fase adulta é uma pessoa saudável. Ela tem os caminhos do Senhor, sabe o correto, o certo e o errado. E nós vemos esse progredir dos nossos filhos.
A mente deles é diferente. Eu vejo isso que eu tive que sofrer muito. Eu tive que sofrer muito para ter uma mente saudável. Porque os meus pais não aprenderam a ter essa mente saudável. A minha mãe dizia para mim assim, na área da escassez, né? Eu sofri muito nessa área da escassez, tanto emocional quanto financeiramente. Sim. A minha mãe dizia assim: olha, eu vou te dar isso aqui agora. A mãe não tem dinheiro, mas isso aqui vai valer para o Natal, Ano Novo, vamos supor, e para o teu aniversário, esse presente. Ou eu queria comprar alguma coisa, ela dizia: não, não pode, a gente não tem condições, isso aqui não é para ti. Quantas mulheres já ouviram isso na sua infância? E isso fica gravado no nosso cérebro. E quando nós crescemos, quando nós vamos lá comprar algo ou dar algo para alguém, a gente já tem esse pensamento: eu vou comprar o mais barato porque eu não posso ter o mais caro. Eu tinha isso. Eu vou comprar aqui porque eu não posso comprar aqui hoje, não. Não, eu tô tendo uma terapia aqui, viu? Eu tô, eu tô tendo uma terapia. Misericórdia. Hoje não. Hoje eu olho assim, não, eu posso. Por que que eu não posso comprar esse casaco? Caraca, eu sou assim, viu, Quitéria? Por Eu sou que que eu não assim. posso? Eu mereço. Eu sou filha de um Deus Altíssimo que pode todas as coisas. É claro que eu não vou na loja gastar todo o meu salário lá, Sim. porque a escassez não é você não ter, você tem e gasta no que não deve ou no que não precisa. Esse tal de liquida, meu senhor, eu já estava na loja. Esse ano eu não fui em nenhuma, eu nem sei o que tem no liquida, porque eu não preciso. Sim. Eu só vou comprar quando eu preciso e quando eu for comprar, eu não vou na loja X que eu comprava antes de segunda ou terceira linha. Eu vou numa loja, vou comprar uma coisa um pouco melhor, que vai me durar mais tempo, que eu não vou precisar comprar os outros anos, mas aquele produto eu compro uma vez só. E não preciso comprar de novo o E é outro verdade, ano. é verdade. Então a escassez nos leva à pobreza, porque nós gastamos o que não temos e ficamos na dívida. E ficamos com o guarda-roupa muitas vezes cheio, com etiqueta, e nunca usamos. Ah, mas eu comprei porque era barato, eu gastei 50 cêntimos, 1 euro, mas está lá, não usou. Se você guardasse aquele 1,50, 2 euros, e no próximo ano comprasse uma coisa de 5, melhor, e que você vai usar todos os dias, você estaria economizando, tendo aquele dinheiro e comprado uma coisa melhor. Mas a gente muitas vezes não entende porque nós não temos recursos para isso. Porque quando a nossa mente vai buscar o recurso, ela não encontra o que ela encontra, o que ela aprendeu do pai e da mãe. Você não pode, você não consegue, você tem que comprar coisa mais barata. Então aí vem aquele pensamento: não, eu tenho que comprar agora porque o ano que vem não vai ter isso aqui. É uma coisa automática, nós não temos o recurso. Então, o que a terapia faz? Ela gera novos recursos para essa mulher. Os recursos que ela não tem, ela vai ter. E a partir daquele momento. E é incrível, eu tenho muitos relatos dos meus pacientes, porque eu falo para eles, eles não acreditam. Não, é capaz que eu vou chegar em tal lugar e vou conseguir não fazer aqui. E realmente chega, porque você vai chegar, você tem a sua parte neural que foi trazida, né? Tem um trauma ali, você recriou isso e você vai chegar na mesma situação. Só que essa parte aqui a gente desativou. A gente não esquece, não apaga. Ela fica no nosso cérebro, mas ela fica tipo em offline. E nós vamos deixar outra ativa aqui, aonde esse recurso vai ser ativado naquele momento que você vai precisar. Isso é lindo. É transformador. Nossa. Gente, eu já tô aqui já sendo a paciente aqui da Quitéria. Isso aqui tudo tô liberando, viu? Não, mas é muito, muito bom mesmo a gente. Porque às vezes pra gente é uma coisa, né, banal, simples. E o que a senhora tá falando aí é sério mesmo, porque a gente vai nas lojas, né, tá barato, não sei o quê. Ah, mas você não vai usar isso, mas tá barato, né? Mas tá barato e realmente fica perdendo lá no guarda-roupa. Todo ano não, eu tô sendo muito. Todas as vezes que eu vou arrumar
tanto o meu guarda-roupa como o guarda-roupa das meninas, eu tiro uma sacola de roupa. Aí a Ana Clara falou assim, mãe, mas a senhora arrumou um dia desses e tirou, e agora tirou mais, e não sei o quê. E realmente, isso é a pura verdade. É a pura verdade. E nós precisamos trabalhar isso em nós É. para mudar, para transformar. Porque no momento que nós limpamos, eu digo para as minhas pacientes que os nossos cérebros são várias caixinhas, então nós vamos abrir essa gaveta ou essa caixa, está lá cheia de sujeira, de teia de aranha desorganizada, aqueles pensamentos, aquele trauma, aquela história mal resolvida, e nós vamos lá e nós vamos limpar, organizar e fechar. Ela vai ficar ali, só que ela vai ficar organizada. Sim. Porque no momento que você passar por uma experiência novamente parecida com aquela, com aquele sentimento, você vai ter outros recursos para agir. Também aquela mulher, muitas vezes, que sofreu luto, que ela fica presa numa fase do luto. Isso também traz muita dor e muito sofrimento e muita carga emocional, porque a mente sempre volta. Ai, eu deveria ter falado isso pro meu pai, eu deveria ter falado isso pro meu amigo. Por que que eu agi dessa maneira? Por que que eu não abracei? Por que que eu não fui aquele dia? Por que que eu não fiz? E a sua mente sempre volta. Passa anos. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu tenho uma paciente que eu estou tratando, ela tá parada no luto há 20 anos. Ela diz que há 20 anos ela traz essa pessoa na memória e se arrepende amargamente por aquele dia. Ela se acha culpada da morte daquela pessoa. Mas ela não tem recursos por enquanto ainda para trabalhar no luto, então eu estou trabalhando com ela. Ela precisa gerar muitos recursos para nós chegar na parte do luto, que o luto é muito doloroso. É doloroso você buscar na tua memória aquele momento e Nossa. trabalhar aquele momento. Você tem que ter recursos. Então, o luto, eu trabalho com luto também, eu trabalho com relacionamentos. Quantas e quantas mulheres hoje estão paradas num relacionamento que tiveram, num namorado, num marido, que sofreram muito, sofreram abuso, talvez emocional, físico, violência doméstica, e não conseguem ter um outro relacionamento saudável. Elas buscam ou aparece sempre para elas o mesmo tipo de pessoas, sempre o mesmo tipo de pessoas. Porque o trauma está ali, porque você não tem novos recursos, você não tem uma mente saudável para ter um relacionamento saudável. A tua mente busca relacionamentos que ela conhece, o que estão gravados. E para você ter um relacionamento saudável, você precisa ressignificar o passado. Eu tenho uma paciente, a gente sempre tem história, né? Ela entrou no processo terapêutico porque um rapaz se aproximou dela e ela viu que tinha futuro ali, só que ela disse para ele, espera porque eu não estou pronta emocionalmente para esse relacionamento, eu tenho muita coisa que me machuca, eu vou passar por um processo terapêutico e quando eu terminar, quando eu estiver 100%, quando eu estiver saudável, a gente volta a conversar. Então, ela teve essa consciência que ela viveu vários relacionamentos abusivos e ela precisava buscar a causa, por que que ela vivia sempre esses relacionamentos. Então, nós fomos atrás dessa causa, ela descobriu. E quando ela começou a descobrir, tem uma música gospel que eu gosto muito também, Nada Quebrado, Nada Faltando, Nada Fora do Lugar. Ela começou a mudar de dentro para fora e começou a arrumar a casa dela. Ela disse para mim, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Ela começou a tirar tudo quebrado, tudo bagunçado, tudo que estava faltando, tirou da casa dela. Ela começou a fazer uma limpa, então ela começou de dentro para fora, para depois começar a se relacionar com uma pessoa saudável. Top isso. Muito bom mesmo. Eu acho que a senhora já teve alguma pergunta, alguma coisa assim do tipo, porque muita gente, os religiosos, né, falam que é uma falta de algo ou
uma coisa excessiva, como a pessoa ser explosiva demais, ou a pessoa, o caráter. Na verdade, não é nem o caráter, é as ações daquela pessoa que não condiz com um evangélico, com uma pessoa cristã. E demoniza tudo. Né? Demoniza tudo. É demônio! Já. Né? É demônio, mas não é demônio, não. É hormônio, muitas vezes. Porque nós mulheres passamos pela ciclicidade e muitas mulheres cristãs dizem, ai, mas isso é demônio, eu tô nessa fase, o demônio tá aí, tá me provando, tá me provocando. O coitado tá lá num canto que nem é com ele, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Porque essa mulher, ela não se conhece. Ela não tem um autoconhecimento dela e não sabe os sentimentos dela. Por exemplo, a depressão, a ansiedade, a nossa amígdala cerebral, ela incha de sangue e não permite que a mulher consiga raciocinar logicamente, não consegue responder aquilo, porque a nossa amígdala é programada para fuga. Ela tem que sair daquela situação o mais rápido possível quando ela se sente ameaçada. Então, para a mulher saber agir e se comunicar, ter uma vida saudável, ela precisa se conhecer, ter o autoconhecimento de si mesma. Então, eu não trabalho só a parte neural dessa mulher, eu trabalho o todo dela. A saúde dela também. Eu me preocupo com a saúde. Por exemplo, eu faço a pergunta, você fez um check-up esse ano? Ah, faz uns 5, 6 anos que eu não faço, então pode marcar. Enquanto nós estivermos no processo terapêutico, eu quero a resposta das suas análises. Como está seu colesterol, triglicerídeo, suas vitaminas, vitamina D, B12, que é muito importante para o nosso cérebro, a vitamina D para a imunidade, vitamina C. Então, eu solicito que essa mulher passe por um médico, por um clínico geral e faça seus exames. Ou aquela mulher que não se cuida, não faz os exames ginecológicos há 2, 3 anos. Ela precisa, nós mulheres precisamos uma vez por ano passar por uma ginecologista e fazer todos os exames, orientações que elas nos dão. Então, eu trabalho num todo, porque para você estar bem, vocês têm que estar bem de dentro para fora e seu corpo também. Alma, corpo e espírito. É verdade. Os três têm que estar bem. Glória a Deus, glória a Deus. Ai, é muito bom. Ó, gente, sério mesmo. Eu passei pela terapia aqui, viu? Essa entrevista aqui não foi nada por acaso, não foi nada de entrevista, não. Foi uma sessão terapêutica. Porque é muito importante. É muito importante você se conhecer. Eu já vi casos de muitas mulheres, assim como eu, como eu estava contando aqui com a Quitéria, antes de começar, que eu sou muito do off, né? De fazer alguma coisa, de impulsionar alguém e não tá aqui, né? Então tem algo que precisa ser resolvido, que eu não sei. Então eu vou recorrer aqui a Quitéria. Você também que está nos assistindo aí, às vezes sente essa necessidade, como eu falei também, que o podcast vai fazer 1 ano agora, dia 8 de março. E eu te digo sem hipocrisia aqui que foi a única coisa que eu comecei e estou ainda continuando. Que tem um propósito. Pois. Teve uma fase, não sei, vocês vão ver aí pelos vídeos, os tempos aí de gravações, que eu fiquei em pausa, porque eu não tinha força. Eu não tinha força. Eu falei, não vou gravar mais, não vou parar, não vou fazer mais. E meu esposo sempre me impulsionando, vai sim, vai gravar sim, sabe? Então, tem isso também. Às vezes você iniciou algo na sua vida, não terminou. E algo que você tanto queria, né? Porque às vezes a gente coloca um sonho, um propósito, e quando começa, parece que tem aquela sensação, não foi isso. Mas não, na verdade, é justamente isso, que você precisa se conhecer, precisa buscar em você o que de fato te impede, né, de continuar, de avançar. Em nome de Jesus, se você está comigo, vamos fazer a terapia aí junto com a Quitéria. E isso é muito sério, gente, isso é muito sério mesmo.
Muito sério. Muito sério. Quitéria, me diga assim, você teve alguma experiência assim que você já marcou assim, tanto com o paciente, ou então na sua vida, na caminhada com Deus, que você disse, meu Deus, como é que isso aconteceu e Tenho que te tantas. marcou, meu Deus. Nós temos tantas experiências com Deus, são muitas, né? Deus É, responde as nossas orações e Ele é maravilhoso. Eu vou falar uma que veio à minha mente, que provavelmente Deus quer que eu fale essa aleluia. experiência. Quando eu vim para Portugal, todo imigrante sabe que vindo para Portugal nós pegamos o primeiro trabalho que aparecer. É. Então eu fiquei um mês ali naquela busca de trabalho e um lar me chamou, eu fui nesse lar e o lar disse, olha, você vai ficar responsável da medicação, isso, aquilo. Eu disse, mas eu não tenho experiência, mas pela tua carga, né? Você tem graduação e tal no Brasil e tal. Eu, tá, vou encarar. Então, vamos lá, né? Uhum. Então, entrei nesse lar, eram 23 a 25 idosos. Foi logo depois da pandemia. Então, a gente estava ainda com a máscara, aqueles cuidados todos. Sim. E ali eu aprendi a dar injeção, porque eu não sabia. Ali você aprende tudo. No lar você aprende a fazer tudo. Então, tinha uma enfermeira, uma fisioterapeuta, ela veio nos ensinar como movimentar com o idoso, como fazer as trocas, tudo. E eu precisava da injeção numa paciente, porque ela veio só para fazer o tratamento, porque em casa não tinha quem acolhesse ela nos horários que ela precisava, então ela ia ficar só um período. Ela passou por uma cirurgia. Ela precisava fazer uma injeção todos os dias em volta do abdômen dela. Então, tinha uma especificidade como você aplicar, e tinha outras pacientes que tinham diabetes, também precisavam receber injeções de insulina 2 vezes por dia, diariamente. Então, ali eu aprendi isso também. E quando eu entrei naquele lar, foi muito pesado para mim. Foram 6 meses de dor e sofrimento, eu posso dizer, Nossa. dor e sofrimento. Eu chorava para ir trabalhar, chorava quando estava lá e pedia, Senhor, o que que tu tem para mim aqui? Qual o teu propósito aqui para mim? E nesse lar eu pedi para o Senhor, eu quero estar ao lado das pessoas que forem partir para a eternidade. Eu quero acolher essas pessoas. Eu pedi para o Senhor, eu quero estar aqui ao lado dessas pessoas. Então, foram 6 meses onde 5 idosos faleceram ao meu lado. E ali eu consegui falar do evangelho para eles. Eu consegui falar de Deus para eles, do amor de Deus. Eu Glória a consegui orar Deus. por eles, por aquelas vidas. E tinha uma senhora que quando eu entrei no lar, ela não enxergava, é cega. Ela sempre dizia salvação, salvação, salvação. Sempre ela falava isso, salvação, salvação, salvação. E eu fiquei pensando comigo, será que é salvação do nosso Salvador ou salvação aleatório que ela fala? Então, um dia à noite, porque eu trabalhava também no turno da noite, eram turnos rotativos, e eu ficava sozinha com eles das 10 às 7 horas da manhã do outro dia. Então, um dia eu perguntei para ela, fulana, o que que é salvação que a senhora tanto fala e tanto fala todo dia? Ela falava dia e noite, sempre, sempre estava falando. Ela me disse assim, eu conheci a palavra de Deus quando eu era jovem, Nossa. sobre um Salvador, sobre Jesus Cristo. Só que eu não me lembro como é que eu chego até Ele. E hoje, na minha idade, eu não conseguia aproveitar quando eu era jovem. Sim. Eu não busquei Ele quando eu era jovem. E hoje eu quero, porque eu sei se eu morrer hoje, eu vou para o inferno. Nossa. Então aquilo me tocou profundamente. Eu vi que ali era o meu propósito. Eu deveria estar ali naquele momento, naquele local. É verdade. E ali eu comecei a falar com ela, a ler a palavra de Deus para ela todos os dias à noite escondido, porque elas não permitiam que eu falasse de Deus nesse lar, era proibido. Então eu orava com ela em silêncio, nós duas, falava. E teve um dia que ela parou de falar sobre a salvação. Ela parou e ela sentia eu passando e ela sempre me chamava para mim ficar com ela, dar um abraço, ficar ali. E as outras funcionárias e a direção do lar
chegou e perguntou para mim, Quitéria, o que que aconteceu? Porque ela não fala mais da salvação, ela não fala mais, ela não está mais agitada, ela está uma pessoa calma, tranquila, ela acorda, toma um pequeno almoço, vai descansar, ela não fala mais, ela parou de falar. E agora, o que que eu digo? O que que eu digo para elas? Pois é. Não sei também, né? E ela parou de falar. Então, eu entendi que ela aceitou a Cristo. Ela teve uma Aleluia. conexão novamente com o Criador. E ela se Glória a acalmou. Deus. Então, ali eu vi que eu tinha um propósito de estar ali naquele lar e consolar aquelas pessoas, né? Glória a Ajudar aquelas Deus. pessoas a chegar um pouco mais perto de Cristo. Glória a Deus. Que eu acho que a nossa missão é essa. Aleluia. Eu sendo terapeuta, e você que está me ouvindo que não é cristão, é da Umbanda, Quimbanda, espírita, eu já atendi muitos pacientes. Eu não imponho a minha religião no processo terapêutico, eu quero deixar bem claro isso. Eu atendo todas as pessoas, não importa raça, cor e religião. Agora, se aquele meu paciente está passando pelo processo terapêutico e chega para mim, que Deus que tu crê e me pergunta, eu vou falar, mas eu não imponho a minha religião no processo terapêutico. Eu atuo como terapeuta, eu faço meu trabalho como terapeuta neutra. Agora, se a Daiane diz para mim, Quitéria, eu sou cristã, eu creio em Deus, eu creio no Espírito Santo, e eu senti que é para mim falar algo para ela, eu vou falar. Porque ela tem o mesmo propósito de vida que o meu. Mas eu também não influencio ela 100%, porque ela precisa passar pelo processo terapêutico. Isso é uma terapia comprovada, com mais de 20 mil pessoas, que funciona. Então, você que está nos ouvindo, não precisa ter medo. Eu já tive uma paciente que me falou isso. Olha, eu sou da Quimbanda, ela é aqui de Portugal, eu sou batuqueira, só que eu não quero que tu fale de Deus na terapia. Porque ela tinha medo de passar pelo processo terapêutico que eu fosse evangelizar ela. Sim. Eu disse, não. O meu processo terapêutico, ele é neutro. Eu não falo de religião. Mas eu também não deixo de falar se você quiser saber. Então, no final da terapia, ela continuava sentindo um vazio. Não. Ela, se eu tô bem, eu consegui. Ela tinha a autoestima dela zero. Ela se olhava no espelho e tinha um reflexo que ela era gorda e feia, porque é o nosso cérebro que não consegue gerenciar essas emoções. A autoestima dela era muito baixa, porque nós mulheres aí, a mulher, você que tem a autoestima muito baixa, não consegue se posicionar, procrastina demais, é a falta do pai. O pai dá esse impulso para os filhos de ir para o mundo, para o trabalho, para enfrentar o mundo. Então, o pai tem essa função de despertar essa mulher para o mundo. Mas se o pai não sabe disso, ele não consegue transmitir. É onde o filho sofre depois, nós mulheres sofremos depois na fase adulta. Então, ela tinha autoestima muito baixa por causa disso. Então, nós trabalhamos o pai, que ela ligou para o pai e conseguiu dizer, pai, eu te amo do jeito que você é. E ela conseguiu entender que ela precisava ressignificar isso, ela precisava gerar recursos. Então, no final da terapia, ela perguntou, que Deus é esse que tu sério que eu queria conhecer? Glória a Deus. Porque eu continuo com um vazio que parece que me falta alguma coisa, sabe? Então, eu acho lindo isso, que nós não precisamos falar. Não. Ele fala por si Ele só. fala. Que Deus, ele coloca, imagine, essa senhora, como a senhora falou aí, que falava salvação, salvação, e olha como Deus é tremendo. E de fato, ele não faz acepção de pessoa. Não é só nós salvos cristãos que estamos trazendo a presença do Senhor, não. É aquelas pessoas que estão buscando de fato, pedindo, clamando, mesmo sem conhecer. Olha, porque assim, conheceu lá atrás, há tanto tempo. Na adolescência, né? imagina. Imagina, de Cristo. E depois ela caiu em si. E ela disse, tinha essa "Não, memória eu que ela preciso." precisava buscar. Olha como é.
tremendo, maravilhoso. Deus, ele trabalha da forma que ele quer, né? A gente não entende depois. É o que ele mesmo, Jesus fala, né, em João 13:7. O que eu faço hoje, agora vocês não entendem, Entendi. mas amanhã entenderão. Então, de fato é isso. A gente não entende, mas depois a gente, nossa, já pensou se a gente não tivesse feito isso, passado por isso? E o que importa na vida, neste mundo, é trazer vidas, almas ao Senhor. Independente de raça, religião, não, é trazer para o Senhor, é que eles venham reconhecer que Ele é o único Salvador da vida deles, entende? E que eles venham buscar a face do Senhor e mudar, né? Porque Jesus é transformação. Mas não é eu nem a Quitéria que vai falar, Não, você tem que mudar, você tem que fazer isso. Não, não, não. É o Espírito Santo que testifica em nós, né? A transformação. Porque também não tem como você estar em Jesus e não ser transformado, não. né? Se você é cristã, veio para Jesus, frequenta igreja e tal, é membro de alguma igreja e não mudou seus atos, né? Porque tem muito, hoje em dia, tem muito disso, né? A gente vê aí no TikTok, no Instagram, muitos MCs que diz que é de Jesus e não sei o quê, mas não muda, Chega a né? dar uma dor, né? Nossa, Dá uma dor assim de não tem olhar. transformação, né? E tem muitos artistas aí que diz que é o trabalho deles, né? Que trabalho? Que Jesus vai querer que você tenha um trabalho mundano? Não tem como de uma rocha sair dois tipos de água. Ou é doce ou é salgada, né? Não tem como. Jesus é transformação, né? Talvez você esteja procurando aí, de fato, uma mudança na tua vida. Reconhece que precisa de uma terapia, de trazer à luz aquilo que está escondido e que, de fato, nem você mesmo sabe, nem você mesmo conhece. Tem muitos que não sabem. Sim, Não sabem porque sentem uma amargura, uma mágoa, uma tristeza. Às vezes estão lá durante o dia. Eu digo por mim mesma. Porque eu passei pelo processo terapêutico. E muitas vezes nós, mães, mulheres, empresárias que trabalham fora, que têm que lidar com a casa, sentem uma angústia muito profunda, uma tristeza muito profunda e não sabem de onde vem essa tristeza. Às vezes ficam imaginando, por que eu estou tão triste hoje? Eu já escutei as mulheres falando, por que eu estou tão triste hoje? Eu não sei que motivo, mas tem algo lá no teu passado que está te influenciando hoje, no teu dia a dia, onde você precisa ir lá buscar essa memória. E o nosso cérebro, Daiane, é tão incrível que eu tenho muitas mulheres assim, mas eu nem lembro da minha infância. Eu nem sei o que eu fiz na minha infância. Como é que tu vai conseguir? Nós temos técnicas através da neurociência que nós acionamos a parte direita do cérebro. Se essa parte não nos traz a memória, na outra sessão nós vamos acessar a esquerda. Nós vamos trabalhar com a outra parte cerebral para tentar buscar memórias. E elas acabam trazendo. Eu tinha uma paciente que ela tinha um problema sério de relacionamento com o esposo na área conjugal, aí na intimidade. E ela não sabia por que às vezes ela se tornava tão seca assim. Ela regredia, né, na hora ali. Nós vamos buscar na memória dela. Nós não fomos buscar isso, né? Ela veio através disso, mas nós não fomos buscar. Nós estávamos trabalhando e o cérebro dela trouxe uma memória que ela foi abusada quando ela tinha 2 aninhos de idade. E foi um trauma tão grande, porque ela bloqueou essa memória, ela não conseguia lembrar. A mãe estava dormindo, o padrasto estava deitado, o padrasto esperou a mãe dormir, ela estava deitada no chão, o padrasto foi ali e deitou com a menininha. E ela veio essa memória, que ela olhava para o rosto dele e, né, e não conseguia, não falava nada, bloqueou, e ela não lembrava. Então ela lembrou que ali começou aquilo. Então, nós tivemos que trabalhar ali aquela memória. E quando essa paciente ela passa por um abuso sexual, é muito doloroso, porque ela volta aquela dor, porque o corpinho dela sentiu,
o corpo dela de adulta sentiu o que aquela criança sentiu de 2 anos, só que ali nós precisamos resgatar ela. Então, nós tiramos ela dali. Nós geramos força para tirar ela dali. Então, ela sai dali com recursos para poder enfrentar depois o dia a dia como mulher agora, como esposa, como mãe, como namorada daquele marido. Então, é muito linda a transformação que essas mulheres passam em todas as áreas da vida. E é incrível que muitas vezes elas entram por algum problema específico, né? Alguma causa. E quando nós vamos descobrir aquela causa, a história traz outra. É daqui que começou e te gerou várias coisas. Então, quando nós começamos a tratar aquela raiz e gerar recursos e nutrir aquela raiz, automaticamente a causa vai sumindo. Vai desaparecendo aquela raiva, a insônia, vai desaparecendo várias coisas, aquele cérebro acelerado ali vai acalmando, vai se reconectando com a natureza daquela mulher. É muito Glória a lindo. Deus. É muito bom mesmo. Glória a Deus. Mas também tem essa, como eu posso dizer, esse dogma, né? Das pessoas acharem justamente isso, que há um demônio, né, atrás disso. Porque muitas das vezes eu já amanheci, meu Deus, cansada, com os ombros bem pesados. Eu falo, nossa, eu devo estar com alguma batalha espiritual, alguma coisa. Uma carga Né? emocional. Isso, como é que. É uma carga emocional muito grande que tu carrega. Tu já deu um exemplo que quando você era criança, você assumiu ali a casa, cuidar dos irmãos, você era mãe, era dona de casa, era responsável. Então você carrega uma carga muito grande desde a tua infância, onde você precisa se libertar dessa carga. Mesmo você sabendo que a sua mãe não tinha recursos, mas a tua parte neural tu precisa restaurar. Tu precisa ressignificar essa tua parte neural ali. Você precisa tirar essa carga. Então, o que eu trabalho é você reconhecer, sentir e nós liberarmos isso. E tudo, vocês podem estar pensando, mas o que ela faz? É mágica? Não é um pó de pili-pim-pim. A Daiane vai passar pelo processo terapêutico. Ela vai sentir, ela vai doer, ela talvez vai querer desistir, mas ela tem que ser firme e passar. Eu tenho muitas mulheres que começam, e quando elas começam a sentir, porque tu sente no teu corpo, o que você viveu lá no passado, você vai sentir. Elas desistem, muitas desistem, porque a dor é muito grande. Mas para você ter uma transformação e se tornar uma mulher saudável, você precisa passar por esse processo. Por isso que eu chamo processo terapêutico. Uma sessão vai se encaixar na outra. Nós vamos trabalhar várias partes da tua vida. Quantos anos você tem? Desculpa a pergunta. 38. Então, 38 anos da Daiane, nós vamos trabalhar em 10 sessões durante 2 meses e meio. Elas vão se juntando. Imagina você ressignificar 38 anos da sua vida. Nossa. Que vai te trazer leveza, paz, tranquilidade, vai te dar força para fazer o que você tem que fazer, para ir avante com o teu propósito. Não que você nunca mais vai ficar triste, sobrecarregada. Vai, mas você vai saber te gerenciar. E eu te passo técnicas para quando você estiver assim, você conseguir se sentir leve novamente. Porque nós temos técnicas que nós passamos para os nossos pacientes. Eu faço diariamente. Inclusive, quando eu estava vindo para cá, eu também estava nervosa, com frio na barriga. Eu vim fazendo técnica de respiração até aqui, para chegar aqui e conseguir falar, meu cérebro conseguir pensar no que eu vou dizer, para não deixar minha amígdala cerebral ativada e querer sair daqui e não conseguir entregar o que eu preciso entregar. Então, nós temos técnicas que nós passamos para os nossos pacientes, onde elas conseguem ressignificar. Então, essa mulher, às vezes, tem uma ferida aberta, que nós precisamos tirar esse band-aid, limpar, deixar ventilar e cicatrizar essa ferida, para ela poder seguir avante com a vida dela.
Amém. Glória a Deus. Nossa, se você chegou até aqui, né, no final, muitas coisas foram faladas aqui, muitas coisas foram, sabe, trazendo, né, a importância de procurar, de fato, uma pessoa que possa te ajudar. E eu não conheço, né? Mas já dá para perceber que a Quitéria é uma pessoa de Deus que pode sim estar te trazendo, né? A importância de se conhecer, de buscar mais, melhorar cada dia Melhor a cada no dia. Senhor. E o que eu queria dizer é um lugar seguro, acolhedor e principalmente, Daiana, que eu acho que o mais importante para cada uma de vocês, sem julgamento, porque cada um tem a sua história. Eu não estou lá para julgar, eu estou lá para acolher a sua história, com muito amor, com muito carinho, porque eu amo fazer o que eu faço. Amém. Essa semana eu estava pensando, se você odeia o que você faz, você vai no seu trabalho, você trabalha o dia inteiro no ódio, ali na força da raiva. Misericórdia. Você tá cansado, né? Tipo, passou aquelas 8 horas, você passou um trator em cima de você. Agora, se você faz o que você ama, você pode trabalhar 18, 20, 24 horas, você não cansa. Porque é um prazer você trabalhar naquilo que você faz. E eu tenho prazer em trabalhar naquilo que eu faço. Eu amo estar com as mulheres, eu amo ajudar as mulheres, tanto mulheres como homens, jovens, de ouvir a história, acolher e ajudar a ressignificar e ajudar essa vida a mudar. Então, quando eu vejo que aquela paciente não está mudando, então eu já vou lá, começo a criar estratégias. Opa, vamos trabalhar assim, assim, para essa vida começar a transformar. Mas, para essa vida ser transformada, ela precisa o quê? Querer. Querer, eu não faço nada sozinha. A minha paciente precisa querer mudar. Eu digo para elas, para as minhas pacientes cristãs, a terapia é que nem o Espírito Santo, ela não vai entrar na sua mente, abrir, invadir ali. Isso. Não, ela vai bater, ela vai perguntar, e se você der licença, se você se permitir, ela vai começar a transformar a sua vida. Glória a Deus. Mas você tem que permitir. É verdade. Amém. Glória a Deus. Gente, muito obrigado por você ter chegado aqui. Quitéria, obrigado por ter trago esse conhecimento maravilhoso. Eu já fiz a terapia, já fiz a sessão aqui, já. Não, muito, muito gratificante, muito... E é preciso, né? É preciso isso, é Se as preciso pessoas buscar. soubessem a importância de fazer É terapia. preciso. Fazer terapia quando você está bem, não quando você chegou lá no final, lá no fundo do poço, e agora você vai pegar a corda para subir daquele poço. Não, faça a terapia antes de você estar com uma crise de ansiedade, antes de você ter uma crise de depressão, antes de você estar na cama. Eu também atendo a domicílio, que tem muitas mulheres que não conseguem sair da cama porque estão com ansiedade ou depressão. Misericórdia. Então pode me chamar que eu vou a domicílio e vou te ajudar. Amém. Vocês têm recursos, é só vocês procurarem. Amém. Então hoje eu estou aqui com a Daiana para falar do meu trabalho e falar do meu trabalho que ele é realmente transformador. Eu posso dizer de boca cheia, com o meu coração transbordando, que se você se permitir passar pelo processo terapêutico com todo o teu coração, te dando 100% de você, você vai passar por uma transformação. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Gente, já está aqui. Foi tremendo essa entrevista, foi maravilhoso. E tem muitos mais por aí, né? Em nome de Jesus, vamos fazer aqui um projeto. A gente estava até conversando aqui de trazer, né? Mas em relação a isso, a terapia da mulher, porque as mulheres é mais sobrecarregadas, né? No dia a dia, com a família, trabalho e aquela correria. Muito. Então, Deixe nos comentários sim. a pergunta de vocês aqui para a Daiane ou para mim, para nós estarmos já É criando verdade. um outro quadro. Isso. Nós isso, estamos criando também um nome Isso. pro nosso quadro. Acho que vai ter novidades por verdade, aí. glória a Deus. Vai comentando aí, gente, qual é a sua dúvida,
qual é uma pergunta que você tem, que você gostaria de, sabe? Vai perguntando e a gente está aqui para isso, para poder ajudar uma ou outra. O podcast foi... O nome do podcast já diz tudo, né? Tempo que cura. Então, o tempo cura todas as coisas e estamos aqui para ajudar, de uma certa forma, um pouquinho da tua vida, da minha vida também, que eu estou aqui aprendendo muitas coisas, vivenciando muitas coisas, e eu creio que Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. Deus abençoe. Até a próxima. Você que chegou até aqui, não esqueça de compartilhar. Por que você fala isso, compartilhar? Você está ganhando muito dinheiro. Não, gente, eu não estou ganhando dinheiro, não. Por que eu falo isso, compartilhar? Porque através do compartilhamento, aquela pessoa que está, de fato, acontecendo tudo isso que a gente está falando aqui, já traz um alívio para a vida dela e ela já pode procurar também Ajuda. né? Com quem recorrer e aonde recorrer. Então é justamente isso, porque o testemunho ele pode curar, tá bem? Deus abençoe. Até a próxima. Muito obrigada, então, muito obrigada por estar nos ouvindo até aqui. Se isso te ajudou e se você acha que pode ajudar outras mulheres, como a Daiane disse, curta, compartilhe, dê um joinha. Por que a gente precisa disso para o algoritmo do Instagram poder divulgar para muito mais pessoas? Entrem lá no meu Instagram também, curtam, compartilhem, me seguem nas redes sociais. Vai estar na descrição do vídeo. Isso, eu tenho um site também onde explica sobre o processo terapêutico, onde fala sobre a ciclicidade. E também eu tenho o canal do YouTube que tem alguns vídeos, então sintam-se à vontade de estar me seguindo também. E se precisar, podem me chamar. Lá em cima na minha bio tem o link dos meus livros também e para o meu WhatsApp, onde vocês podem estar entrando em contato comigo. Glória a Deus. Deus abençoe. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.